Oi pessoal, terceiro vídeo nosso e hoje quero olhar com vocês alguns arquivos e algumas pastas dentro do framework do Ionic quando a gente cria o projeto, ok? Eu estou exibindo aqui o, o site do ionicframework.com, onde a gente vai pegar algumas coisas, verificar alguma documentação, ok? É a nossa guia de referência é esse site aí, tudo bem? Bom, vamos lá. Deixa eu tirar aqui a minha tela. Isso, opa. Bom, semana passada, ou no vídeo 2, a gente criou essa pasta no C, a Ionic Aula, para a gente desenvolver a nossa aplicação. E aí vamos executar o comando para criar, é o Ionic Start. Ok, o nome do aplicativo, vou botar App Tabs. Então, do tipo Tabs, né? E aí, lembrando da gente definir que ele é Angular, ok? Um enterzinho e a gente aguarda a criação. Aplicação finalizada. Agora vamos abrir a nossa pasta, ok? No Visual Code, a gente vai lá e você pode digitar. Desculpa, vamos entrar primeiro, né? Vamos entrar primeiro na pasta AppTabs e aí code ponto. E aí ele vai abrir o Visual Code dentro dessa pasta. Se ele não abrir, né, se essa instrução não estiver funcionando, aí, não tem problema, é só você ir no... Aqui o meu está abrindo, o AppTabs está aqui normalmente. Lembrando, se não estiver abrindo, você pode vir em File, mandar ele abrir o folder, né, abrir a pasta, e aí você seleciona qual pasta você quer abrir, vai dar no mesmo, ok? Lembrando que o Ctrl clique ele faz o teu terminal aqui no próprio Visual Code. Não estou fazendo por aqui por causa do tamanho de letra, como eu expliquei semana passada. Bom, vamos lá. Então, aqui está o nosso aplicativo criado. Esqueci de startar ele. Deixa eu startar ele. Deixa eu iniciar, né? Então, a Ionic serve. Essas instruções que nós estamos dando via comando, né? O Ionic Start, Server, daqui a pouquinho a gente vai ver o Generate, são chamados a parte do Ionic chamado Ionic CLI, que é a parte de comandos de linha, command line, né? Então são os comandos de linha que tem no Ionic que auxiliam no trabalho da criação, formatação, desenvolvimento. E aí é chamado Ionic CLI. Em algum momento você vai ouvir falar, ou lendo aí você vai ouvir falar sobre isso aqui. Ionic CLI, né? Ionic CLI. Ou Ionic CLI, para a gente ficar melhor falar. Ok? Então vamos lá, vamos abrir o servidor. Guardar um pouquinho. Carregou a aplicação e... Lembrando para a gente dar um F12, né? Usando o Chrome. Então F12 aí, para ele poder colocar no nosso formato. E aí não se esqueça das opções que você vai ter aqui em cima de selecionar qual aparelho, porcentagem, percentual, visualização, tudo bem? Agora veja, a nossa aplicação foi criada aí com 3 tabs, né? Tem 3 tabs, tem os ícones ali, né? Apareceu 3 tabulações. Essa é a nossa aplicação base. Agora vamos mexer nessa aplicação base. Vamos pegar o nosso Visual Code. Aí, vamos pegar o nosso Visual Code e dar uma olhada nele. Bem, nosso projeto já vem com os arquivos configurados. Tudo tranquilo? E aí a gente tem uma pasta chamada Susse,
Ok? Clica nessa pasta source, a nossa pasta origem, a origem da nossa aplicação. Bem, e aí veja, a gente tem um index HTML, tá vendo? Ele está dentro da raiz source, eu tenho a pasta assets, tema, app. Você vai ver que clicando em app, ele aparece 3 tabs, isso aqui já dá uma indicação para a gente, né? Tem um container de Explorer e outro tabs ali, mas isso aqui já dá para a gente uma indicação, muito boa indicação, mas fora da pasta app, né, e dentro da pasta source, a gente tem um index. Vamos abrir esse index. E aí você já vai observar que ele traz uma semelhança para a gente do HTML, né? Traz uma semelhança para a gente do HTML, desse tipo de configuração. Aqui é o arquivo principal, o documento é HTML, ele tem um body, esse app root, ele está pegando daqui dessas pastas, ele faz o meta, formatações básicas, ele pega um ícone, ó, ele pega o ícone do nosso aplicativo. Que ícone é esse? Onde está esse aplicativo? Lembrando aqui no nosso aplicativo, deixa eu carregar. Aqui, ó, o ícone, tá vendo? Ele pega esse ícone, ele diz pra gente de onde ele está tirando do assets, icon, o nome é favoicon.png, então se eu for mexer, está aqui assets, icon, e ali ó, o arquivo ali, favoicon.png. Então se eu for modificar, se eu for colocar, olha o ícone aí, se eu for modificar o ícone, se eu quiser outro ícone, eu vou montar um arquivo. Vocês lembram do Android, daquela pastazinha, aquela aula que eu dei, que vocês têm uma paginazinha, uma de várias, né, para construir ícones. Você pode construir o teu ícone, colocar aqui nessa pasta, modificar o ícone, e ele vai modificar o ícone também da nossa aplicação, ok? Voltando aí, então como eu estava falando para vocês, esse arquivo é o index. Deixa eu fechar esse cara para não ficar muita coisa aberta. O nosso index, basicão, o início, a introdução de tudo. Ó, o title aqui, ó. Lembra aqui em cima? Ó, vamos lá em cima. Estou com as telas abertas aqui. Aqui, ó. Ó, o nosso título. Então, se eu quiser mudar o título, vou mudar aqui, ok? Essa visualização dele é bem intuitiva para a gente, ainda mais para vocês que já tiveram o trabalho com outras linguagens. Ele já dá algo pronto para a gente, só vamos adaptando, reerguendo a nossa característica. Vou botar aqui aula tabs. Quando eu salvo, vou dar um Ctrl S para salvar. Quando eu salvo, ele já começa a compilar. É isso que eu queria mostrar, não. Ele já começa a compilar, aí ele disse, ó, compilado. Sempre que eu salvo, ele compila. E aí eu já posso vir aqui na minha aplicação e já foi compilado, já foi automatizado a função aqui. Maravilha? Legal. Então, tudo isso aqui, tudo que eu mexer, ele vai fazer justamente isso. Ele vai fazer a mudança dessa minha configuração. Por exemplo, cadê você? Aqui. Por exemplo, diz para vocês dos apps aqui, ó, desculpa, dos tabs, né? Ó, tab 1. Você vai ver que o tab 1 tem, todos eles são iguais, em quantidade de arquivos. Ele tem o HTML, ok? Deixa eu fechar o index aqui. Ele tem o HTML daquela página, okay? Então tá aqui o tab1.page.html. Então aqui a gente tem o título, estou no tab1 page.html, a gente tem a parte do título, ao while read, né, da semelhança do HTML, já é uma página HTML, e o content, ou seja, aqui seria, no HTML seria o body, né, o body da minha página, e aqui o head, o cabeçalho da minha página. Também poderia, aqui não está, poderia colocar o footer, colocar o rodapé, né? O cabeçalho, conteúdo e rodapé. Aqui está sem rodapé. Então, por exemplo, vamos mudar o título aqui. Vamos colocar buttons. Buttons, não, vou botar
inputs, ok? Vou botar inputs no título. E aí, eu vou tirar essa partezinha aqui, que essa parte ele está fazendo... Opa, aqui. Está fazendo isso aqui, ó. Dando nome, tab1 page, explore, está mandando clicar, fazer um componente, né? Ó, page 1, name page 1, está fazendo essa graça aqui. Vou tirar isso aqui, que é uma linha padrão dele. Então aí eu vou tirar essa linha, que eu não quero mais. Vamos fazer uma integração aqui, algumas coisas do nosso HTML, ó, por exemplo, demonstração de inputs, tem com H1, vamos ver se funciona no parágrafo, ó, funciona no parágrafo. Ah, que legal. Ó, salvar isso aqui, vou dar um Ctrl S. Como no nosso aula tabs, ó. Pô, mas aí, formatações então, formatações de CSS que a gente pode utilizar. A gente pode colocar um CSS na nossa aplicação. Aqui, ó, eu estou no page 1 HTML, olha que eu tenho um CSS aqui, não tem nada, não tem configuração nenhuma. Mas eu posso pegar uma formatação de CSS, inserir aqui e eu estaria definindo isso aí normalmente. Aqui a gente tem, se quiser, os arquivos, ó, tá em branco, né? Não foi criado nada, a gente depois a gente mexe nisso para fazer. Até interessante mostrar, ó, ele possui um geral, um global CSS aqui, ó. Veja que está fora da raiz do app, do tab, né? Aí aqui, ó, global CSS, e ele já importa alguns arquivos CSS do Angular para poder ser utilizado. Alguns já estão configurados e outros para a gente poder utilizar. Dá até para ver, deixa eu ver se eu consigo visualizar aqui. Onde está mostrando aqui, ó, ele já mostra alguns que ele já usou, JS também. Aqui, ó, ele já mostra alguns que ele está usando que são de cor. Ele trabalha por demanda. Embora ele configure vários arquivos para a gente na raiz, na configuração, mas ele vai trabalhar por demanda. Ele vai carregar aquilo que for chamado no momento que for chamado. Então esses aqui são os que foram chamados na criação. Contudo, não carregou todos, ele só carrega por demanda. Aquilo que realmente for chamado é o que ele vai trabalhar, ok? Bom, vamos continuar aqui que hoje a gente quer falar um pouco mais sobre esses arquivos e diretórios. Então, estamos no tab 1, né? Fizemos ali, fechar esse cara, fizemos ali a configuração, o título, botamos um textozinho, né? Agora, veja que isso funciona em todos eles, né? Todos eles terão essa configuração. Então, se eu quiser criar uma nova tabulação, se quiser criar uma nova tabulação, quiser criar uma nova configuração de abas, e isso vai acontecer também no side menu, eu vou ter que criar, eu estou no Tabs, né? Eu vou ter que criar uma nova pasta aqui dentro, uma nova pasta contendo todos esses arquivos. O routing dele, que define o caminho dele, o módulo, traz para a gente a importação de tudo que está sendo usado, o HTML, o CSS, o de teste é esse aqui, page teste, ok? Isso é onde a gente cria as variáveis, construtor. Então a gente tem que criar tudo isso de novo. Pô, dá um trabalhinho, né? Então para resolver isso aí, a gente tem outro comando do Ionic CLI, que é o generate. Ele dá também a opção, lembra que a gente colocou a gente colocou aqui, ó. A gente colocou esse cara aqui, nós importamos essa extensão, o Ionic Command, esse aqui, ó. A gente importou o AtioSnip, ele permite a complementação de comandos e permite também a criação do generate por aqui. Então eu poderia criar por aqui ou no command line.
na linha de comando, né? Eu poderia, na linha de comando, fazer isso aqui, só que aqui eu vou ter que dar um Ctrl C. Vou dar o Ctrl C para mostrar aqui. Vou dar o Ctrl C para finalizar. E aí, suponha que eu quero criar Ionic Generate. Se eu quero criar, suponha que eu quero criar a minha tab 4. Então vou botar Ionic Generate. Eu coloquei só o Ionic Generate para ele fazer perguntas. Eu poderia colocar direto, mas ele pergunta se eu poderia botar Ionic Generate o nome da pasta, page, né? E aí, mas se eu não fizer isso, ele dá as opções de Ionic Generate que a gente tem, diretiva, de criar classe, módulo, service. Eu quero criar uma página, page, ok? Qual o nome do path, qual o nome que eu vou dar para essa página? Vou botar tab 4. E aí ele vai criar a nossa página tab 4, vai fazer aquela configuração toda, ele já faz a configuração, a rotulação, ele só não colocou no link, não colocou no menu essa opção. Atualizou, beleza. Então deixa eu novamente carregar o Ionic Serve. Agora vamos aqui para o nosso amigo aqui. Deixa eu fechar esse cara, senão vai ficar mostrando demonstração. Aqui, ó, vou em App, Tab. Aqui, ó, Tab 4 foi criado. Ó que legal. Criou com os mesmos arquivos. Aí agora veja, por exemplo, o Tab 1, o HTML, ele tinha lá o título, e um Ion Content, né, o conteúdo. O Tab 4, como ele não veio no padrão, ele colocou o título, né, mas no Content não tem nada. Então, agora falta a gente inserir esse Tab 4 no nosso aplicativo e fazer o roteamento dele. Se vocês lembrarem quando nós falamos dos tabs, tab 1, tab 2, tab 3 e o 4, à frente deles tem um tab S, um tabs, né? S. Esse cara aqui é justamente quem controla a aparição. Ele vem primeiro e aí é ele que carrega os demais. Então a gente tem aqui, ó, um tabs page HTML, você vai ver nesse tab page HTML que existe a criação dos 3 tabs aqui, ó. Tá vendo? Tudo fechadinho, abre e fecha. E aí, ó, vou botar aqui, vou copiar esse cara, o último, vou jogar para cá. Vou só mudar agora para ele fazer a adequação. Tab 4. Qual o nome do ícone? O label, eu vou colocar buttons. E aí, lá em cima, tá. Não, lá em cima é tab 1. Então o label eu vou botar buttons, ok? Aí eu tenho que mudar o ícone, né? Vai ficar o mesmo ícone. Para mudar o ícone, nós vamos lá no... Eu vou voltar aqui. Vamos lá no Framework, a Ionic Framework, plataforma Ionic Framework. Você tem o Components. Vamos procurar aqui. Aqui o Icons, Component, Ion Icon. E ele mostra para nós os ícones que a gente pode usar. Deixa eu pegar aqui o botão. Só com uma coisa que dê ideia de botão. Vou pegar esse cara aqui. Ó que legal. Ele dá embaixo, ele dá a opção para eu salvar e também dá embaixo o código. Cliquei aqui, ele copiou. Só clicar, ele já copiou o código. Eu não quero baixar, só quero o código, quero pegar esse ícone. Venho na minha configuração aqui do ícone, apago essa linha. Copio aqui, eu colei lá, que eu copiei lá, que é o grid. Pronto, salvei. Vamos agora carregar. Já apareceu, tá vendo? Buttons já apareceu. Não está configurado. O 2, o 3, o 1 está configurado. Esse não. Mas já apareceu o ícone.
E já apareceu aqui o label buttons, o novo label. O label dele é buttons, ok? Falta agora a gente procurar onde está carregando o caminho, né? Onde está sendo carregado ele. Então vamos lá. Vamos ver se é no root. Ó que interessante, ó. No root eu tenho tab 1, tab 2, tab 3, não tenho tab 4. Não é isso? Então está faltando o que aqui? Eu inseri o roteamento do tab 4, que foi criado, foi declarado, mas não foi roteado. Então, o patch é tab 4. E o tab 4, ó, olha que legal, eu vou botar aqui o tab, lá no tab, o tab 3 tem o tab 4, ele vai dar erro, porque na verdade não é tab 3, não é tab 4 no tab 3, a configuração foi criar o tab 4, ok? Vamos colocar aqui, aí ele vai dar o erro, pô, mas o módulo são as declarações, por isso trabalhando dentro do padrão, por isso o generate ele cria o padrão e a gente segue o padrão. Poderia mudar o nome? Pode, cara, mas tu vai ter que mudar o nome das declarações tudinho. E aí a gente pergunta se vale perder esse tempo fazer essas mudanças, quando na verdade você quer mexer na parte visual, né? Mas se quiser mudar, você pode mudar e vai ter que procurar as variáveis onde foram criados no ambiente para fazer essas mudanças. Então aqui está o root, a parte de módulo. Vamos tentar, vamos ver se foi. Vamos salvar. Tab 3, está aqui aparecendo, Tab 2, Tab 4, aí, show. Então tem que ter esse cuidado para salvar, para poder carregar a aplicação. Bom, aquela demonstração daquele arquivo é interessante. Vocês lembram que aqui a gente definiu um path. Lembra que eu falei, se você quiser mudar o nome. Então, por exemplo, suponha que eu coloque aqui no roteamento o path como sendo buttons. O meu path, eu estou chamando ele de buttons. Então eu vou salvar. Salvei. Vamos carregar lá a nossa aplicação. Já deu erro, já bugou a parada. Ó, 1, 2, 3, beleza. 4, não está indo. Não está indo por quê? Porque eu defini que o path aqui era buttons, antes era tab 4. Mas aonde é que está sendo influenciado isso? Esse não é o arquivo do roteamento? Olha o arquivo das páginas. Ele está chamando um tab 4. Então, o tab que está aqui está pegando justamente o roteamento que foi definido aqui. Se eu mudei buttons, aqui eu também tenho que colocar buttons no tab, senão eu vou arrumar problema para mim mesmo. Então, vou salvar. Vou novamente lá. Vamos atualizar. Agora sim. Veja, entendeu? Então, aonde eu faço a mudança, aonde faz a configuração. Ok? Bom, já que a gente colocou buttons, vamos adiantar, só para vocês verem essa aula, onde a gente faz pegar diversos tipos de botões. A gente tem um componentes aqui, ó, que a gente estava, Ionic Framework.com, Docs, componentes. E aqui ele mostra tudo para a gente, ó. Ele mostra todos os componentes e como a gente pode utilizar os componentes. Isso é muito bom. Então, por exemplo, vou pegar o button, vou pegar o Ion Button. Ele vai mostrar para mim, ó, ele mostra para mim aqui as configurações. E olha que legal. Como ele está utilizando, como é que ele usa cada botão desse. Ele diz aqui as propriedades, né, as variáveis, como é que foi. Mas ele diz aqui também, ó, como eu pego o código no Angular, JavaScript, o React, Vue, ok? Então eu vou pegar aqui, por exemplo, vou copiar isso tudo aqui. Vou pegar esse código todo. Veja que aqui embaixo ele fala das propriedades, ó, fala das propriedades do botão, cor, padrões que eu posso utilizar, as descrições do expand para poder expor
href para poder colocar uma URL, um atributo de href, né? Olha que legal, size. Então, assim, são várias opções e tudo isso, claro, a gente nem vai usar tudo isso, né? Mas tudo isso fica disponível para nossa utilização. Então, por exemplo, estou indo lá no tab 4, ok? No meu page HTML, lá dentro do content. Vou colocar tudo aquilo de botão que eu peguei lá. Olha que legal. Ele colocou todos os tags, né? Claro, depois eu vejo o que me interessa mesmo, faço a configuração, mas se eu salvar isso aqui e carregar agora a minha aula tabs, ó, já está lá. O 4 já está aparecendo todos os botões. Pô, vamos botar um... Ó, parece que tem um que tem... Parece que tem um aqui que eu cliquei que já está linkado. Ó, já está com link. É o... Vamos voltar aqui. Foi o segundo. O segundo é o... Que do lado de Fuarco. Ok. Vamos aqui. Vamos pegar esse cara. Aqui ele já está com o href. Ó. Olha que legal. Aí um button href. E aí ele está pegando... Ele está com tralha, né? O tralha vem para a raiz, né? Vocês sabem disso. Toda essa configuração vem para a raiz. Então, por exemplo, vou colocar aqui... Suponha que eu queira carregar uma página. Vou carregar o Google e... Vou carregar... Vamos valorizar. Carregar o Hort. Ok? Então, vou botar aqui http www.hort.edu.br. Quase que eu botei .com. hort.edu.br. Vou salvar. Vamos experimentar. Vamos ver se rolou essa parada. Atualizar aqui. Com F5. Ó. Não foi possível. Pô, botei 4W. Bem que eu achei que tinha uma coisa a mais ali. Agora sim. Vou voltar. Ele não atualizou. Desculpa aí. Pô. Hort.edu. Cara, olha que besteira que eu fiz. .org. Besteira que eu fiz. .org.br. Aí também não funciona, né, meu querido? Confirmar que atualizou. Agora sim. Então, fiz o link para ele poder carregar uma página externa. Olha que legal. Show? Então, vamos dar a gente tem que botar a touch, né, para jogar mensagem. A gente tem que fazer páginas internas para carregar, né? Então, mas antes da gente fazer isso, vamos dar uma carregada. Vocês já viram como é que eu coloco? Lembrando aqui, ó, a gente também já viu como te coloca o título, como tira o título, já vimos, né? O primeiro está inputs, onde a gente vai fazer demonstração de input, então vocês já viram, né? Então vamos fazer vamos aproveitar que tem aquele inputs ali e vamos mudar aqui o título desse cara. Tá aqui buttons, salvei, roteamento vou fechar, já está pronto. Vamos pegar para o tab 1, vamos pegar as demonstrações de input do próprio site. Então eu vou lá, vou procurar input. Aqui. Tem o Ion Input e o Ion Text Area, né? Que é aquele que vai trabalhar com mais de uma linha. Vou pegar o input, ele tem uma demonstração. E ó, aí tem um códigozinho do Angular. Vou pegar esse código só para inserir lá e ver como funciona. Então, page 1. No content, ó. Posso deixar aquele título ali ou não? Vou colocar aqui no content. Salvei, ó. Ele tem o input number para formatação de number.
Read Only é aquele que só vai somente leitura. Clear Me é aquele que quando eu clico ele apaga o conteúdo. Ok? Então vamos lá. Salvei. Olha só, já apareceu, ó. Ó o Clear Me aqui, ó. Aquele que eu clico e ele me dá a opção para apagar e digitar, ó. Aqui o number, read only. Ó, o que bota o display antes, ok? Então tá legal, ó. Tabs, vamos mudar ali de tabs para inputs. Fazer isso rapidinho. Que a gente colocamos o título input. Ali a gente vai ter que mudar no HTML. Ok. É o tab 2, tab 1, né? Tab 1 vai ser inputs. Botamos botão, botamos input. Vamos botar card no tab 2. Vamos mostrar com card. Ok? E aí como é que é o card? Vamos pegar também legal o card para vocês verem. Aqui vai o card. Ele também mostra para nós demonstração. Então, essas demonstrações que ele dá para a gente, já é uma mão na roda, porque ele dá a demonstração, depois ele bota as propriedades, como é que está configurando, aí a gente vai se habituando com um tipo e trabalha com aquilo que for mais interessante para a nossa aplicação. Claro, gente, tem sempre bastante coisa para ser utilizada. E a gente está... e aqui a gente está fazendo a aplicação, vamos ver como é que ficou. A gente está fazendo a aplicação utilizando uma demonstração, né? Olha o cardzinho. Deixa eu ver se esse view está configurado. Não está configurado. Ó, tem um ali que está configurado para ir para o início. Ó, esse card 1 aqui, link, ó, tá com o link ativado para voltar. Mesma coisa, ó, view. Vamos pegar aquele view ali. Cadê o view? É um card start. Aqui, view. É isso? É. Eu vi, ó que legal. Ele está botando o outline, mas ele está botando aqui end. End é final, né? Se eu colocasse start nesse view, o que ele faria? Olha o que ele faria. Colocaria aqui, tá vendo? Ele tem um ícone, esse ícone aqui está no start, tá vendo o slot? Ele tem o slot start e end, início e fim, né? Então, vamos botar end agora nesse aqui, que é aquele ícone. Ó, colocou esse ícone que parece uma bolinha, uma antena, colocou no canto. Vamos colocar um ícone, cadê o view? Start. É um IO button, tá vendo? Já que é um IO button, então se eu quisesse fazer um link href, vamos colocar para ele voltar, por exemplo. Não, vou colocar também para ir para o Word. Trade.hot.org.br. Ó, já foi. Já foi. Minha internet que tá. Deu agora uma pegada, alguém deve estar preso aí jogando na minha internet. Mas então, são as configurações que a gente pode fazer pegando dele, pegando da própria, do próprio framework e mexendo e dando uma visualização. Então, grid, scroll, configuração, para colocar itens, configuração, ele sempre vai clicar. Minha internet está ficando um pouquinho lenta agora, hein?
mas ele não está carregando, está demorando para carregar. Mas a ideia é sair e aí vamos... Aí agora que ele chamou o item. E aí vamos aproveitar e fazer esse momento um momento para mexer em alguns itens desses. Vamos fazer uma atividade, vou colocar a atividade lá no grupo para a gente poder mexer um pouquinho mais nisso aí, tá ok?